a gente está no Marco Zero desse sábado aqui, pautando justamente a educação nesse processo eleitoral e ainda sobre essa temática, a gente vai dar sequência ao tema da educação, fazendo um recorte agora a partir da lei de cotas, que está completando 10 anos. Para isso, a gente vai receber o professor da Unila, Valdemir Rosa, já está aqui conosco, ele que é graduado em Ciências Sociais e mestre e doutor em Antropologia Social. Bom dia, Afonso, volte sempre. Vai nos trazer informações aqui, fazer um balanço do que deu certo, o que pode ser melhorado e como como ele enxerga esse processo de uma década da lei de cotas aqui no nosso país. Professor Valdemir Rosa, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vindo. Ok, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo, agradeço o convite e também agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, participando com vocês e podendo trocar umas ideias aí. Ótimo, nós que agradecemos sua presença, sempre vindo aqui para discutir temas importantes, relevantes, e esse das cotas é muito importante, principalmente nesse momento decisivo que o país vive, também nos ajuda a nortear um pouco o nosso olhar sobre como pensam, como enxergam, da maneira como enxergam os candidatos, aí, os postulantes aos cargos eletivos, sobre essa questão das cotas, né, que é considerada por especialistas em educação um marco, né, para a mudança no caminho da diversidade nas instituições federais de ensino superior, completando 10 anos. Esse é o papo que a gente traz aqui hoje com o professor Valdemir. Como é que a gente poderia fazer uma introdução a esse assunto de maneira bastante simplificada, professor? Assim, o que é a lei de cotas, afinal? Como que a gente pode desmistificar esse tema que às vezes é tão debatido e combatido, nem sempre com a razão necessária? Como é que o senhor pode apresentar esse tema para nós? Sim, é interessante a gente perceber isso, né, esse tema da educação, né, como que a lei de cotas surge dentro desse contexto, a partir de um processo histórico longo, né? Então, por exemplo, a população afro-brasileira, a população negra no Brasil já tem pautas, a reivindicação de políticas na área de educação desde os anos 20, né? Então, desde a Frente Negra Brasileira, lá nos anos 20, já tinha proposta, né, da necessidade de estabelecer formas de ingressar, de fazer com que a população negra estivesse presente nas instituições de ensino, né? Então, é uma discussão muito antiga, né? Bom, a ponto, no que se refere a uma constituição dessas políticas de ações afirmativas, de cotas em âmbito internacional, a gente tem mais ou menos uma noção que é comum, né, dentro do campo da sociologia da educação, desde os anos 40, né, de que as instituições de ensino, né, se elas não estão atentas à diversidade, né, do público ao qual ela atende, ela pode fortalecer processos desiguais ou processos de hierarquias sociais. E a gente pode pegar um exemplo básico, né? Se você pega uma criança, né, que vem de uma elite, né, de uma elite urbana, e uma criança que vem da zona rural, e a escola ensina, né, através de um currículo que é empregado para todas as pessoas, né, de que as cidades representam a modernidade, né, a racionalidade, a superstição precisa ser abandonada. Então ela vai fortalecer a posição de existência de umas crianças, enquanto outras crianças vão ser convencidas que toda a história dela, a trajetória dela, vai estar equivocada, né? Então, as crianças que vêm do meio rural, né? E isso as pessoas já sabem desde os anos 40, né? O pessoal da sociologia da educação, compreende que um determinado grupo de crianças, né? Que estão na esfera educacional e não tem a sua diversidade, a sua especificidade contemplada por esses planos, acabam tendo que progressivamente, para ter sucesso acadêmico, eles precisam progressivamente abandonar suas referências culturais e sociais e assumir uma outra. Enquanto a criança da elite, né? Da classes médias urbanas, as instituições de ensino só reforça a posição dela de superioridade nessa sociedade, né? Então as pessoas já sabem disso, né? Então, existiam grandes estudos, né, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, né, na própria Alemanha, que já perceberam isso, né? Então a própria discussão da lei de cotas, ela vem um pouco nesse sentido, né? Da forma como é fundamental não só na educação básica, mas também na educação superior, que possam inserir, né, não só as pessoas, mas também inserir o contexto, né, em que essas pessoas foram
o contexto cultural do qual essas pessoas vieram, né? Quando a gente fala da existência da lei de cotas, a gente sempre tem esse marco, né, dos 10 anos. Mas, na verdade, as primeiras experiências de reserva de vagas, né, de ações afirmativas com reserva de vagas de ingresso, começaram bem antes, né? Então, você tem a Universidade de Brasília, a própria Universidade Estadual do Rio de Janeiro, são as duas primeiras grandes universidades que implementaram essas políticas de reserva de vagas, começaram bem antes desse processo, né? Quando a gente fala de reserva de vagas, todo esse processo que é anterior, inclusive à lei que completa 10 anos, a gente está falando exclusivamente de cotas raciais ou também inclui a questão social nesse debate? Sim, a lei de cotas ela surge, né, a partir de um debate sobre a constitucionalidade da implementação de política de reserva de vagas de cotas, por exemplo, na Universidade de Brasília, né? Entre as primeiras experiências que foram da Universidade de Brasília, né, e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Estadual Norte, do Norte do Rio de Janeiro também, você teve uma quantidade muito grande de experiências, né? Então, por exemplo, a Universidade Federal do Alagoas, né, uma das universidades que estabeleceram o processo de reserva de vagas antes da lei de cotas, por exemplo, tinham vagas reservadas para mulheres negras, né? Então, na verdade, você tinha em algumas universidades contemplavam a questão negra, outras contemplavam a questão da diversidade das identidades de gênero, né? Então, na verdade, você tinha diversas experiências, né? Aí, dentro do debate em torno da constitucionalidade, né, ficou mais ou menos convencido, né, ou sedimentado, né, essa perspectiva de que as cotas raciais elas seriam dentro de como se fosse uma subcotas dentro da reserva mais ampla, que seriam para alunos de escola pública, respeitando os níveis de renda, né. Então, a lei de cotas, ela nasce justamente com essa perspectiva, né. Então, quando a gente fala da lei de cotas, a gente está falando de uma legislação que surgiu há 10 anos, né, que estabeleceu um percentual mínimo de reserva de vagas, e a gente sempre tem que lembrar que é o percentual mínimo, né? Então é isso, é um mínimo do que está estabelecido lá nos critérios da lei, né? Então algumas universidades aplicam mais, outras pegam só o mínimo, né? Então a gente tem uma autonomia universitária, você tem uma diversidade muito grande no que se refere a esses percentuais que são aplicados, né? Então se estabelece esse percentual de vagas para alunos de escola pública e dentro dos alunos de escola pública você estabelece o recorte da lei de cotas para a população negra, né? E posteriormente para indígena e mais recentemente também para as pessoas com deficiência, né? As pessoas, os antigamente chamados PCDs, pessoas com deficiência, né? Então, na verdade, a lei de cotas ela é um grande guarda-chuva que você tem a constituição de diversos sistemas, né? Ou diversas modalidades diferentes de acesso de pessoas que historicamente tiveram pouca representatividade nesses espaços universitários, né? Transcorrida essa década da lei de cotas, que balanço que a gente pode fazer hoje desse processo? Bom, a lei de cotas ela é um exemplo, né, da eficiência de uma política pública quando ela foi pensada, né? Da forma como ela foi pensada, né? As experiências anteriores à lei de cotas foram muito interessantes, né, porque indicaram caminhos possíveis, né, para se promover o acesso, né, da população negra, os alunos de escola pública no ensino superior, né. Então, a lei de cotas, ela estabeleceu um pontapé inicial que fez com que, dentro do contexto, né, dos contextos regionais, a gente começou a ter uma pluralidade muito grande, né? O aumentar a pluralidade do espaço universitário, né? Então, se a gente pega, por exemplo, universidades como a Universidade de Brasília, antes da implementação de cotas, né, lá na primeira experiência, antes da lei de cotas, você tinha em torno de 2% de população negra que estudava lá, né? E de alunos de escola pública, agora eu não me lembro exatamente, né? Mas tinha um percentual relativamente baixo, né? Atualmente, na Universidade de Brasília, você tem um percentual muito maior, né? Eu acho que chega próximo a 20% por exemplo, de alunos negros que tem, né? Dentro dessa universidade, né? E não só fez com que essas pessoas entrassem, como elas entrassem em espaços acadêmicos que anteriormente essa população não tinha acesso, né? Então você tem negros entrando nos cursos mais disputados, os cursos
por exemplo, direito nas universidades. Geralmente as universidades federais, o curso de direito é um dos mais disputados, assim como medicina, odontologia, então as áreas de engenharia, né? Então a gente tem todo um conjunto grande de espaços onde essa população, né, não só a população negra, mas também os alunos de escola pública tinham uma dificuldade muito maior de ingressar e que hoje eles são, né? Esse acesso, professor, se me permite, só para o professor seguir o raciocínio, também possibilita um acesso diferenciado na pós-graduação? Sim, né? Aí é um pouco essa ideia que eu estava desenvolvendo, né? Porque aí gera um efeito em cadeia, né? Então, primeiro você não tem um estágio, né? Um momento onde essas pessoas não estão lá dentro, passa um determinado momento, as pessoas começam a ingressar com uma quantidade maior, né? E aí isso gera uma necessidade de alteração, inclusive, no funcionamento dos cursos de graduação. Então, novas temáticas, as políticas de permanência e de assistência precisam ser repensadas nesse contexto, né? Visto que você tem os alunos que vêm de classes mais pobres, mais desfavorecidas, que têm dificuldade maior, né? Dificuldade financeira maior de permanecer na universidade. Então, todos esses elementos, eles começam a alterar. E aí, com o passar dos anos, isso começa a estabelecer uma pressão também para o ingresso na pós-graduação, né? Então, a lei de cotas, que estabelece para a graduação, ela vai gerando impactos positivos em outras áreas, né? Então, quando a pressão para ingresso dessas pessoas começam a ser maior na pós-graduação, né? E aí os mecanismos do chamado racismo institucional, né? A forma como as instituições elas estabelecem diversas barreiras, né? Que dificultam o acesso de determinados segmentos da população a esses espaços, eles começam a ser repensados, né? Então, os processos de ingresso na pós-graduação começam a ser repensados. Você tem alguns programas de pós-graduação que também vão começar a estabelecer antes da normativa do Ministério da Educação, né, sobre esse critério. Então, na verdade, você vai tendo um efeito em cadeia. E, posteriormente, esse efeito também começa a se dar no mercado de trabalho, né? Então, essas pessoas têm uma qualificação, as universidades federais são as universidades identificadas, né, como sendo as que formam os melhores quadros profissionais do Brasil, e aí essas pessoas começam a ter dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, e aí você tem a discussão das ações afirmativas no próprio mercado de trabalho, e aí você tem a lei de cotas, por exemplo, para o serviço público, né, e aí você tem sucessivamente. Né? Legal, vou trazer duas perguntas em uma, para o senhor responder. Quem olha criticamente a lei das cotas sempre questiona sobre se essa lei fere o princípio da meritocracia. Esse é um ponto, né? Ou seja, ela abala aí esse princípio do mérito das pessoas de chegarem, acessarem a universidade, e também se as cotas não estariam criando uma distinção que subjuga a capacidade das pessoas negras. Como que o senhor olha essas duas questões em parte? Tá, na verdade, esse é um debate, né, que foi muito, muito recorrente, principalmente lá nos anos 90, né, quando esse debate começou, no final dos anos 90, quando esse debate começou a se tornar mais forte no Brasil, né, e aí a gente precisa entender como que as coisas funcionam, né, e aí a gente precisa diferenciar o que seria uma igualdade jurídica e uma igualdade de fato, né. Bom, no que se refere à igualdade jurídica, né, então todos os brasileiros têm acesso ao sistema de ensino, né. Só que aí existe um processo de avaliação, como a gente está falando de vagas, né, no ensino superior federal, a gente está falando de um bem escasso, você precisa estabelecer critérios de acesso, né? E aí o critério era o vestibular e depois passou o Enem e o SISU, então você estabelece justamente esses critérios, né? Bom, esse princípio da meritocracia, ele poderia ser aplicado da forma como essas pessoas, os críticos das ações afirmativas dizem, se a gente vivesse em um espaço, em um momento, né, em uma condição onde o sistema de ensino ele existisse livre de tensões e diferenciações sociais, que não é o caso nem do Brasil nem de nenhuma outra parte do mundo, né? Então, o sistema de ensino ele funciona de uma forma para fortalecer posições hierárquicas de determinados grupos e criminalizar outros processos de existência social, né? Então, por aí a gente já tem uma discussão, né? Então, desde os anos 40, os anos 50, quando as pessoas já discutiam isso, né? A igualdade jurídica, a igualdade de fato no sistema educacional, por exemplo, dos Estados Unidos, então a gente já tem um pouco essa discussão da forma como esses elementos
eventos acontecem. A lei de cotas, ela não fere o princípio da meritocracia, muito pelo contrário, né? Ela fortalece e garante que esse princípio do mérito ele seja efetivo, né? Ele exista de fato. E por que ela faz isso, né? Ao estabelecer formas de ingresso, flexibilizar formas de ingresso, por exemplo, no ensino superior ou, por exemplo, no mercado de trabalho, a lei de cotas ela vai criar mecanismos para equilibrar, né, privilégios históricos que determinados grupos têm. Então, as pessoas que entravam na universidade, por exemplo, na época do vestibular, não eram necessariamente as pessoas mais inteligentes. E aí a gente vai um pouco para a segunda pergunta que você me fez. Certo. Mas eram as pessoas que estavam mais treinadas para responder um determinado tipo de perguntas que eram relacionadas a uma determinada posição de existência, né? De classe social, de existência social, né? Por um recorte de classe muito específico. E só citar um pequeno exemplo, né? Eu morei vários anos em Brasília. Em Brasília tinha um colégio, o maior colégio da rede privada em Brasília, que ele se orgulhava de que das 20 vagas, por exemplo, do vestibular de meio de ano para a universidade, para o curso de medicina, esse curso aprovava 18 pessoas. Qualquer prova que seja aplicada em um contexto nacional, regional, de uma unidade da federação, onde os alunos de uma única classe passam nessa prova, é de se compreender que essa prova tem um perfil tendencioso. Ou essas pessoas tiveram acesso às questões antes da prova. Os alunos, os moradores do plano piloto, lá, sim, provavelmente. Filhos da elite, né, dessa classe média alta, né, do funcionalismo público de Brasília, né, porque aí, quando a gente fala também de funcionalismo público, a gente precisa diferenciar quem está na base e quem está no topo da carreira, né. Muito bem. Dentro dessa mesma perspectiva, eu acho que o senhor já respondeu em parte, mas também os críticos olham e dizem é necessário, ao invés de discutir cota, gastar energia com a discussão de cota, melhorar o ensino público como um todo, para que todos possam caminhar passo a passo. Como que o senhor vê isso? Tá, na verdade, as pessoas, quando elas dizem esse argumento, elas desconsideram que, na verdade, o sistema de ensino ele funciona de uma forma mais ou menos geral, né? Então, o sistema de ensino ele é constituído de uma educação básica, né, e até chegar ao nível de pós-graduação, né? Para você construir, né, uma possibilidade de acesso igual ou igualitário, né, ao sistema de ensino, você precisa ter políticas focalizadas em cada um desses níveis, né? Então é isso. Hoje a gente pode dizer tranquilamente, né, que o acesso à educação no Brasil pode ser considerado, educação básica no Brasil, é universalizado. Então você tem uma quantidade de pessoas que estão no sistema, fora do sistema de ensino, tem, mas de uma forma geral, a grande maioria da população brasileira tem acesso ao sistema de ensino, né? Quando a gente discute, né, a questão da qualidade do sistema de ensino, e é essa discussão que eu acho que é uma discussão muito perversa, que a gente precisa entender o que se compreende, o que se deve se compreender enquanto em termos de qualidade de sistema de ensino. Eu, particularmente, né, sou um defensor do sistema público de ensino e digo que o sistema público de ensino ele tem qualidade. O que o sistema público de ensino não tem é investimento de acordo com a demanda tem, né? Então você tem uma quantidade muito grande de crianças, né, que estão na educação básica, e a educação básica não recebe a quantidade de recursos necessários para atender com dignidade aqueles determinado público, né? Então, quando a gente pensa em qualidade de educação, geralmente a gente corre o risco de comparar coisas que não são comparáveis. A gente compara uma grande escola particular com uma pequena escola pública, que na verdade você precisa comparar as grandes escolas particulares com as grandes escolas públicas. Aí você tem efetivamente a possibilidade, né? E quando você compara, por exemplo, a discussão em torno, por exemplo, do acesso ao ensino superior das grandes escolas particulares no Brasil, como, por exemplo, os colégios federais, que seriam o equivalente dentro do sistema público, você tem uma eficiência de ingresso, né, dos alunos de escola dos colégios federais nas universidades muito maior do que dos colégios particulares, contando o investimento per capita por estudante, né? Então, na verdade, a gente só precisa comparar coisas que são comparáveis, né? Então, a política de cotas, a reserva de cotas de vagas do acesso à universidade, ela não só ela é necessária, porque você precisa, inclusive, dar uma resposta para a quantidade de pessoas que já passaram pela educação básica, né?
Se você, não, vamos só melhorar a educação básica, então daqui a 10 anos a gente vai ter, daqui a 20 anos, daqui a 12 anos a gente tem essas pessoas entrando em condições de igualdade. Mas só que em 10 anos, em 20 anos, você tem uma quantidade muito grande de pessoas que estão fora do sistema, né? Então, na verdade, são políticas que precisam ser pensadas em cada um desses processos. E aí também existe uma outra discussão que retroalimenta esse debate, né? Porque os professores que vão estar na educação básica hoje estão no ensino superior, né? Então você precisa alterar a forma de formação desses professores nesse momento para que nos anos seguintes, nas décadas seguintes, esses professores já entrem na educação básica a partir de uma outra perspectiva de formação. Um exemplo clássico que a gente teve disso é quando se tornou obrigatório, né, o ensino de conteúdo de história e cultura africana e afro-brasileira, né? E posteriormente indígena, né? Onde os professores não tinham essa formação, né? Então você tem uma lei que diz que esse conteúdo precisa ser ministrado, e você não tinha nenhum dos cursos da graduação das áreas de humanidades, por exemplo, disciplinas sobre a África, sobre questão indígena, né? E aí esse é um dos exemplos também da forma como é necessário alterar o sistema o acesso, né, o funcionamento do ensino superior para também garantir uma qualidade melhor na educação básica. Essas duas coisas estão profundamente ligadas, não tem como desvincular uma coisa da outra, né? Certo. Professor Valdemir Rosa, para a gente concluir, a lei de cotas prevê que agora, ao completar 10 anos da sua sanção, ela passe por uma revisão. O que significa revisar a lei nesse momento? Ela corre algum risco, deixar de existir? O que está em jogo nesse contexto atual em relação à legislação de cotas no Brasil? Bom, quando a legislação foi criada, há 10 anos, ela previa que passasse por esse processo de avaliação, né? Na verdade, as legislações de cotas que existem em outros países, como nos Estados Unidos, na Índia, né, em próprio Israel, em outros espaços, na própria África do Sul, ela prevê que de tempos em tempos ela passa por processo de revisão para averiguar a necessidade de manutenção, de ampliação, de redução desses determinados quadros, né? Nenhum país do mundo considerou que os países já aplicam isso bem antes da gente, né? Há várias décadas, nenhum país considerou que ainda se chegou no momento de que essas legislações elas não necessitassem mais, né? A gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje a legislação de reserva de vaga nos Estados Unidos continua existindo, ela passou por diversas alterações, algumas universidades não aplicam mais a reserva de vagas, mas estabelecem outras formas, outras modalidades, né, de acesso. A rigor, o que significa esse processo de revisão é justamente olhar para os impactos, né, que essa lei ela teve no processo educacional brasileiro, no sistema federal, no sistema de ensino no Brasil, e verificar se a gente necessita, né, manter essa lei, se necessita ampliar ou manter da forma como está. Então, basicamente, seria um pouco esse processo, né? A aceitação da população brasileira no que se refere à lei de cotas é uma coisa absolutamente consolidada no Brasil. Então, hoje, as pessoas que dizem, né, que cotas não é necessário, né, que cotas não são importantes no Brasil hoje, é uma pessoa que está completamente fora da grande maioria do que pensa a população brasileira, né? Que a população brasileira reconhece a importância, né, reconhece os avanços, né, e quer que essa demanda, que essa legislação continue a existir, né? Só que quem realiza esse processo são justamente os nossos representantes políticos, né? E aí a gente tem forças muito conservadoras, né, no âmbito do Congresso Nacional, que tradicionalmente se puseram contra a implementação da lei de cotas e seu funcionamento, né? Então essas forças estão bastante presentes e representadas, né, no Congresso Nacional, na formação da legislatura que a gente tem na atualidade, né? E aí a gente pode pensar, então essas pessoas elas podem acabar com a lei de cotas? Elas podem efetivamente propor isso, né? Mas algumas pessoas já fazem o cálculo do quão politicamente isso seria negativo para essas pessoas, né? Então, existe sim algumas pessoas no Congresso Nacional que acham que tem que acabar, tem que eliminar, por exemplo, a variável de raça dentro desse processo, mas essas pessoas ainda são vozes ainda pouco ressonantes, né, no conjunto todos, né, porque de uma forma mais ou menos geral, mesmo essas pessoas conservadoras, eles reconhecem, né, ou têm a noção de que a população brasileira, de uma forma geral, apoia a lei de cotas e necessita, né, e continua necessitando que essa lei exista, e não só necessita que ela exista, mas também clama pela ampliação da sua implementação, né.
Então, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem uma discussão muito significativa que é por que a lei de cotas, por exemplo, é aplicada no acesso ao ensino superior, é aplicado nos concursos públicos, né, na área do executivo, os concursos públicos na área do legislativo federal também implementaram suas políticas de cotas e o judiciário não se mobilizou, ou está deitado fingindo de morto. Não fez o mesmo. Não fez o mesmo, né? Então, na verdade, algumas pessoas já dizem, por que no concurso, por exemplo, para juiz não pode ter cotas para negros? Sendo que já se consolidou, inclusive o Supremo Tribunal Federal diz que essas desigualdades existem e que é constitucional a implementação dessas políticas. Mas o judiciário é um espaço onde a gente ainda precisa acessar, né? Mas já existem movimentos, existem pessoas dentro do próprio judiciário que já dizem que é inevitável que esse processo ocorra, né? Então, a rigor, quando a gente fala de rever, né, a lei de cotas, a gente está falando justamente disso, né, de olhar para os impactos, né, e analisar, né, do ponto de vista dos impactos, né, da implementação da lei de cotas, para saber se ela deve ou não ser seguida, né. E a sociedade brasileira tem números, né, dados, né, que são absolutamente incontestáveis no que se refere à eficiência da lei de cotas na sua implementação, né. Então, isso é absolutamente inquestionável, né. Caso exista alguma aventura autoritária, né, alguém que queira, né, simplesmente acabar com a lei de cotas, essa pessoa, as pessoas, né, que implementarem tentarem implementar esse tipo de ideia, vai estar indo contra, né, a prova, né, material de dados, né, e do quão a lei de cotas foi positiva para o ensino superior, né, e também vai ter que ir contra o pensamento da maior parte da população brasileira que identifica, né, como sendo um avanço significativo e que acha que, inclusive, isso deve existir tranquilamente pelos próximos 30, 40 anos, né. Certo. Professor Valdemir Rosa, muito obrigado por comparecer, por trazer todas essas informações e esse debate, e volte sempre. O senhor é sempre lembrado por aqui quando tem esses temas aí que precisam de uma envergadura maior, porque o debate é sempre bom, bem fluido, e a gente agradece e tenha um bom dia. Ok, eu que agradeço o convite e dizer que eu estou disponível aí a todos os momentos, ok? Um abraço a todos e todas. Marco Zero, onde tudo começa.